Olá, bom dia, tudo bem? Nós sabemos que hoje, mais do que nunca, o brasileiro já tem essa característica de empreendedor. As pessoas estão tentando organizar as suas vidas. Você está pensando em montar um negócio? Veja, alguns passos são necessários. Então, para a gente entender essa questão de montar uma empresa, que tipo de empresa, o porte da empresa, o enquadramento tributário que essa empresa poderá ter, nós trouxemos aqui o Dr. Dinarte Bittencourt. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia, obrigado pela oportunidade e esperamos que os nossos ouvintes aí aproveitem bem o tempo. Se Deus quiser. Então, o que nós precisamos saber? Doutor, para a gente entender de uma forma didática, para quem está nos assistindo interessado no assunto, como que a gente define tipo de empresa, o porte dessa empresa, uma coisa mais ou menos didática. E daí como que nós caímos num enquadramento tributário, aquilo que se vai pagar sobre o que se vai fazer? Olha, assim, tentando ser bem objetivo, certo. Né? Nós estávamos conversando que o empresário, o empreendedor, ele entende muito do que ele vai fazer, seja um serviço, seja um produto, né? Mas é importante que ele tenha um mínimo de informações em relação à parte burocrática, né? Então, por exemplo, nós temos que lembrar nos tipos de empresa possíveis, nos tipos de porte de empresa e no regime de tributação. Certo. Né? Bem rápido. Né? Tipo de empresa: empresário individual, empresário de responsabilidade individual, que é a famosa EIRELI, a empresa de já uma sociedade, né? De sociedade de responsabilidade limitada, e por fim as grandes corporações, uma SA, sociedade anônima. Perfeito. Depois, se nós partirmos para os portes de empresa, temos lá, né, a microempresa, temos a EPP, né, empresa de pequeno porte, primeiro empresário individual, depois a microempresa e a EPP, empresa de pequeno porte. E por último, os regimes de tributação. Hoje no país nós temos aí o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Né? Perfeito. Então, quando o empresário vai lá, ele vai abrir uma empresa, é bom que ele saiba um pouquinho desses conceitos, através do seu advogado, através do seu contador, para que ele tome a melhor decisão dentro dessas opções. Entendo. Isso dá para ser feito antes da abertura da empresa. Essa organização começa por aí, né? Sim. Porque o empresário, ele já vislumbra, mais ou menos, qual vai ser o tamanho, quantos empregados ele vai ter. Será que ele vai trabalhar sozinho, no caso do empresário individual, ou de uma EIRELI, né? Será que ele vai trabalhar junto com a família? Qual o tamanho dessa empresa em termos de colaboradores? Entendo. Qual o tamanho dessa empresa em relação ao faturamento? Perfeito. Né? Então, número de colaboradores e faturamento já mostra, né, qual o tipo de empresa, porte e depois lá na frente o regime tributário que ele vai adotar. Certo, então ele coloca o perfil que ele está, porque assim, ele está abrindo o negócio, mas ele já é da área, ele quer, na verdade, formalizar esse negócio. Ou ele está no meio do caminho, ele pode no meio do caminho também mudar os formatos que ele está, por alguma razão específica, mudar esse formato da empresa. Então ele apresenta isso e tenta seguir dentro daquilo com acompanhamento, é isso, né, doutor? Exatamente. É muito importante, porque às vezes, o que acontece? Às vezes o empresário, ele monta um negócio excelente, está indo bem, está tendo um faturamento, né? Mas ele olha para o vizinho dele e o vizinho dele está oferecendo o mesmo produto ou o mesmo serviço por um preço menor. Né? Ele tem lá uma análise de custos, mas o que está acontecendo? Que o vizinho consegue oferecer o mesmo serviço, o mesmo produto por um preço menor. Às vezes é pela má escolha tributária. Porque ele escolheu mal o seu regime tributário ou enquadrou mal a sua empresa, né, o seu negócio, e ele está pagando mais imposto. Né? Veja, nós estamos falando aqui
dentro da legalidade. Nós não estamos falando de sonegar, nós estamos falando de escolher de uma maneira legal. Entendi, né? Entendi. Então, às vezes eu estou pagando imposto, às vezes, o que acontece? Dependendo do tipo de negócio, costumou-se dizer que tudo vai para o Simples Nacional. Né? Mas às vezes, na verdade é famoso, todo mundo. Simples Nacional, a palavra fala, né? É mais simples. Só que dependendo do faturamento, do tipo de empresa, o Simples Nacional pode não ser o regime mais adequado. Entendo. E onde é que entra isso? Então, isso necessita-se de uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria jurídica, né? E não só na hora da abertura da empresa. Mas conforme a empresa vai crescendo, né, em termos de faturamento, pode ser que sejam necessários ajustes. Entendo. Todo final de ano, mês de dezembro, já é hora de fazer o que a gente chama das simulações contábeis financeiras. Né? Então eu pego o faturamento, faço uma simulação. Esse faturamento, se ele estiver no Simples, eu vou pagar quanto? Se ele estiver no lucro presumido, eu vou pagar quanto? Lucro real eu vou pagar quanto? Sim. Então eu vou fazer uma simulação, planejar isso e escolher de maneira consciente qual o melhor caminho para mim. Sim. Né? E diz uma coisa, como o Simples Nacional é tão utilizado, quando que alguém sairia do Simples para ir para um outro regime? Qual seria esse regime? Que necessidade criaria isso? Olha, hoje o Simples, a empresa pode estar, que é empresa de pequeno porte, né? Tá. Pode faturar de 360 a 4 milhões e 800 mil reais. Né? Isso dentro do Simples. Tá para ter um ajuste aí, né? Mas a empresa, quando ela passa desse valor, né, de 4 milhões e 800, obrigatoriamente ela tem que migrar. Faturamento decide essa mudança, essa migração. Isso. Entendi. E veja, nós estamos falando de faturamento anual, não é faturamento mensal. Certo, né? certo. Então, passou daquele faturamento, e pode ser que esse estouro, vamos dizer assim, dê lá no meio do ano. Então ela vai até o final do ano, porque a mudança é de dezembro para janeiro. Entendo. Né? Janeiro. No novo ano contábil que se faz, né? Isso. Eu vou fazer isso. Então, a primeira coisa é a questão do limite de faturamento. Né? Certo. E existem algumas atividades que obrigatoriamente tem que optar pelo lucro real. Certo. Né? Quais algumas atividades, atividades mais específicas, o governo, a Receita... já vem determinado. Já vem determinado ali. Né? Entendo. Então, a Receita, são atividades que a Receita quer uma contabilidade mais exata em termos de faturamento. Né? Então, Bom, na verdade, nessa altura da nossa conversa, o que você, como especialista, recomenda? Assim, uma recomendação para que o negócio siga numa linha e tenha sucesso, enfim. A primeira coisa é que o empreendedor ele obtenha informações mínimas sobre essas questões. Perfeito. Né? Perfeito. Como já dissemos, tipo de sociedade, porte, regime de tributação. Nós não precisamos ser especialistas nisso. Nós precisamos ter uma necessidade básica. Afinal de contas, é aquele princípio, né? Para que eu possa mandar bem, eu preciso saber o que eu estou falando. Né? E então o primeiro passo é esse. Segundo passo, ter bons assessores. Né? Quando eu falo bons assessores, não estou falando de pagar coisa cara, não. São pessoas que querem vestir a camisa do seu empreendimento, do seu negócio e estar do seu lado para te ajudar. Perfeito, né? perfeito. E essa assessoria, não só no começo, mas durante todo o seu negócio. Né? Você vai estar cuidando do seu negócio, você vai estar prestando o seu serviço, desenvolvendo o seu produto. Deixa que um assessor, aquele que sabe realmente, esteja do seu lado e te orientando para que você possa crescer de maneira realmente sustentável. Perfeitamente. Eu acho que não é à toa que o mundo hoje, esse mercado todo está cheio de especialistas. Então a gente não pode sair por aí, além de entender como fabricar, por exemplo, uma geladeira bem, que se inventou, ainda entender disso, daquilo e decidir tudo. Não, para isso existem as assessorias. Né? Exatamente. Muito bem, muito obrigada, doutor. Quer dizer mais alguma coisa? Não, quero realmente agradecer, né? Aqueles que gostaram do nosso conteúdo, né? Que deu um
clique lá para nós. Isso, um likezinho aí. E esperamos tê-los aí nas próximas vezes, sempre com temas ligados aí para a ajuda do empresário. Perfeitamente. Olha, obrigada por ter nos assistido, né? Nos acompanhe e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, Vídeo Revista Bem-Estar, tá? São sempre assuntos que fazem parte das nossas vidas. Muito obrigada.